Olá, meu nome é Douglas Marney e venho convidar vocês para assistirem uma série sobre o cinema que chamaremos de As Estrelas e os Astros, falando sobre as estrelas da época áurea de Hollywood, na qual traçaremos suas astrobiografias, que são as suas biografias sob o ponto de vista de seus mapas astrais. Vivian Leigh, cujo nome de batismo era Vivian Mary Hartley, nasceu em 5 de novembro de 1913, às 17 horas e 16 minutos, na cidade indiana de Darjeeling, à sombra do Monte Everest, na Índia. Seu mapa astral, de acordo com os sites AstroTeme, AstroDynast e AstroSeek, traz o Sol em Escorpião, a Lua em Aquário e o Ascendente Touro. O Sol em Escorpião lhe confere intensidade e profundidade, onde o segredo e o misterioso têm lugar de destaque. Sua vida é uma constante manifestação do desejo realizada pelo uso criativo da vontade, no qual a sexualidade é fator preponderante. O Sol na cúspide da casa 7 expressa sua essência através de relacionamentos. Sua energia vital se manifesta através de associações e relações afetivas, que devem estar baseadas no respeito mútuo. A Lua em Aquário traz aspectos de intuição aguçada, ideias de vanguarda e liberdade, socialização e atividades grupais. Sua presença na casa 10 indica uma necessidade de se expressar profissionalmente, além de trazer popularidade. A Lua está em conjunção com Urano, regente do signo de Aquário, acentuando as questões de excentricidade e independência, bem como a preocupação com o bem-estar da humanidade. Pode indicar problemas de instabilidade emocional e transtornos de personalidade. Seu signo ascendente é Touro, conferindo-lhe produtividade, praticidade, capacidade de trabalho, porém carece de iniciativa, isto é, realiza desde que haja um impulso inicial que a coloque em movimento. Vênus é a regente do ascendente e se encontra domiciliada no signo de Libra, proporcionando refinamento, bom gosto, senso estético apurado, dotes artísticos, pacifismo e sensibilidade com o que acontece com os outros. Mercúrio encontra-se no signo de Sagitário, dando-lhe um gosto natural por assuntos filosóficos, grande idealismo e um senso natural de justiça. As viagens ao exterior são uma forma de expansão da consciência. Júpiter está no signo de Capricórnio e na casa 9, sua posição natural, indicando uma grande preocupação com a lei dos homens, mais do que com a divina. Tem um grande desejo de alcançar um status social elevado com ética e responsabilidade. Saturno encontra-se no signo de Gêmeos na casa 2, fazendo com que ela tivesse uma inteligência prática e lógica, dotada de capacidade para resolver os mais variados tipos de questões. Seus recursos financeiros eram administrados com parcimônia e responsabilidade. Plutão está no início do signo de Câncer na casa 2, acarretando uma transformação na visão da estrutura familiar, bem como uma intensa ambição para conseguir bens materiais, para o qual conta com imensos recursos pessoais para consegui-lo. Marte encontra-se no signo de Câncer na casa 3, proporcionando uma grande carga emocional nas suas ações e reações. Raciocínio rápido, aliado a palavras ríspidas, são uma tônica presente na sua personalidade. Netuno está no signo de Câncer, na casa 4, dando-lhe uma sensação de não ter uma origem definida. A imaginação, a criatividade
e a sensibilidade estão presentes nesta pessoa. Seus pais eram Ernest Hartley e Gertrude Mary Frances. Seu pai era um agente de câmbio e, paralelamente, atuava no teatro amador. Sua mãe tentou incutir em sua filha o apreço pela literatura e apresentou-as às obras de Hans Christian Andersen, Lewis Carroll e Rudyard Kipling, bem como a histórias de mitologia grega e do folclore indiano. No fim da Primeira Guerra Mundial, Ernest levou a família de volta à Inglaterra. Aos 6 anos de idade, sua mãe decidiu interná-la no Convento do Sagrado Coração, situado em Roehampton, sudoeste de Londres, mesmo sendo 2 anos mais nova que qualquer outra aluna. Sua primeira e melhor amiga na escola era uma menina de 8 anos, que mais tarde também se tornaria uma estrela, Maureen O'Sullivan, que viera da Irlanda. Lá, Vivian se destacou na dança, no violoncelo e nas peças de final de ano. Devido a constantes mudanças de residência por parte de seus pais, ela foi retirada da escola e frequentou escolas em várias cidades da Europa, notadamente em Dinard, na Bretanha, Biarritz, nos Pirineus Atlânticos, San Remo, na Riviera Italiana, e em Paris. Por causa disto, ela aprendeu a falar fluentemente o francês e o italiano, além de fazer um curso de dicção. Em 1932, aos 18 anos, entrou na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. No entanto, surpreendentemente, ela saiu no outono do mesmo ano, quando decidiu se casar. Vivian conhecera e se apaixonara pelo advogado Herbert Lee Holman, de 31 anos, e os dois se casaram em 20 de dezembro de 1932. Os principais trânsitos do dia do casamento são Saturno em trânsito, conjunção Urano-Natal, provocando um retardamento em sua vida profissional e na sua liberdade pessoal. Plutão em trânsito, conjunção Marte-Natal, indicando uma transformação no direcionamento de suas energias. Marte em trânsito, quadratura Saturno-Natal, revelando que as paixões se sobrepuseram sobre uma análise fria e racional. Logo a seguir, em 12 de outubro de 1933, nasceu a filha do casal, Susan Holman. Os principais trânsitos do dia do nascimento da filha, que resultam em uma sinastria entre os dois mapas, são Saturno em trânsito, conjunção Lua natal, cristalizando o desejo de ser mãe. Sol em trânsito, conjunção Vênus natal, fazendo com que o nascimento da filha reforçasse as questões femininas da mãe. Vênus e Marte em trânsito, conjunção Mercúrio natal, corregente da casa 5, casa dos filhos, redirecionando sua estrutura mental para os cuidados necessários com a filha. Netuno em trânsito na casa 5, trígono ascendente natal, materializando o sonho de ser mãe. Depois, ela retornou à Academia Real de Artes Dramáticas de Londres para concluir seus estudos e se tornar atriz. Vivian fez teste e foi escolhida para um pequeno papel num filme chamado Things Are Looking Up, filmado em 1934 e lançado em 1935. Embora o papel fosse pequeno, ela chamou a atenção do empresário John Gliddon, que se tornou seu manager. Ele criou um nome artístico para ela, Vivian Leigh, usando o seu primeiro nome e o sobrenome do marido. Vivian estreou nos palcos de Londres interpretando a esposa namoradeira Justa em The Green Sash, lançado em 25 de fevereiro de 1935 no Kew Theatre.
Quando ela protagonizou a produção de Sidney Carroll da peça The Mask of Virtue, que estreou no dia 15 de maio de 1935, fez um grande sucesso e rapidamente Vivian se tornou conhecida no meio artístico de Londres. Neste mesmo ano, ela participou de um filme barato, The Village Squire, dirigida por Reginald Denham e baseado na peça de Arthur Jarvis Black, no qual ela recebeu o seu primeiro crédito como Vivian Leigh. Ainda em 1935, ela atuou em Gentleman's Agreement, dirigido por George Pearson, no qual ela interpreta a personagem Phil Stanley. Em 1937, o produtor Sidney Carroll sugeriu que a letra A do nome Vivian fosse substituída pela letra E para dar mais feminilidade. Os elogios da crítica a Vivian, unidos à sua incomparável beleza, chamaram a atenção do produtor Alexander Korda, que a contratou por 5 anos. Em 1937, Korda colocou sua revelação no filme Fire Over England, um filme sobre a rainha Elizabeth I na época da Armada Espanhola. A atriz estava entusiasmada com o filme e especialmente contente, porque iria trabalhar com Laurence Olivier, um ator que ela e o seu marido conheciam socialmente. Laurence Olivier e Vivian Leigh ficaram íntimos demais durante a filmagem, e restava pouca dúvida de que os dois teriam se apaixonado. Neste mesmo ano, atuaram juntos na peça Hamlet, no castelo de Eisenhower, local da tragédia de Shakespeare, e o sucesso foi enorme, a ponto do príncipe da Dinamarca vir assisti-los. Depois disso, os jovens amantes perceberam que havia chegado a hora de falar aos seus respectivos consortes sobre seu amor e que queriam o divórcio para se casar. Vivian abandonou seu marido e foi morar com Olivier, deixando a educação de sua filha, Suzanne, por conta de sua mãe. Em seguida, eles filmaram 21 Days Together, mas o filme foi considerado bobo e nem chegou a ser lançado, sendo que só foi em 1940, quando ambos já eram astros. Ainda em 1937, ela atuou em Dark Journey, um filme dirigido por Victor Saville, no qual ela interpreta a sueca Madeleine e é proprietária de uma loja de roupas de alta costura em Estocolmo. Para o próximo filme, Alexander Korda emprestou Vivian a MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, para estrelar a produção inglesa A Young at Oxford, de 1938, com Robert Taylor, então no auge da popularidade. O entusiasmo inicial de Vivian transformou-se em decepção quando ela soube que não interpretaria a protagonista, que acabou ficando para Maureen O'Sullivan, sua ex-colega de escola. Neste mesmo ano, ela atuou em Sidewalks of London, ou St. Martin's Lane, dirigido por Tim Whelan, na qual ela interpreta Liberty, um habilidoso batedor de carteiras. Enquanto isso, Laurence Olivier foi contratado para interpretar Heathcliff na produção de Wuthering Heights, de 1939. Ele desejava que Vivian interpretasse seu par romântico no filme, que acabou ficando com Merle Oberon. Vivian decidiu que precisava vê-lo e partiu a bordo do navio Queen Mary. Dizem que, durante a viagem, ela ficava na cabine, lendo o livro Gone with the Wind, de Margaret Mitchell. A atriz não só estava ansiosa para rever seu amado, mas também planejava conquistar o papel de Scarlett O'Hara, a protagonista do livro. Em suas memórias, ela conta que alguém teria dito a Olivier que ele daria um excelente Rhett Butler, o par romântico de Scarlett O'Hara. Ele apenas riu, mas Vivian causou um silêncio repentino ao dizer: Larry não será Rhett Butler, mas eu serei Scarlett O'Hara.
Esperem e verão. A escolha da intérprete de Scarlett O'Hara provocou uma corrida de centenas de mulheres para fazerem testes de setembro de 1936 até dezembro de 1938. Entre elas, Tallulah Bankhead, Paulette Goddard, Jean Arthur, Joan Bennett, Lana Turner e Susan Hayward. O produtor do filme, David O. Selznick, sempre preferiu achar uma atriz novata, algum rosto novo que não fosse identificado por papéis anteriores. Posteriormente, em 1941, ele escreveu um artigo para uma revista, onde dizia: antes que meu irmão Myron Selznick, o maior empresário de Hollywood, levasse Laurence Olivier e Vivien Leigh para ver a cena do incêndio de Atlanta, eu nunca a havia visto. Quando Myron nos apresentou, as chamas iluminavam o rosto dela, e ele disse: quero apresentar Scarlett O'Hara. Naquele momento tive a certeza que ela era a atriz perfeita. Mais tarde, os testes feitos sob a brilhante direção de George Cukor mostraram que ela seria a atriz ideal para o papel. Em 15 de janeiro de 1939, Vivian assinou o contrato para interpretar Scarlett O'Hara. O filme estreou em dezembro de 1939, tornando-se o filme mais famoso, mais assistido e mais aclamado da história, sendo que Vivien Leigh foi a força motriz dele com sua brilhante atuação. Vamos assistir ao trailer do filme. Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this, when Rhett Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Let me alone! Kiss me once. Can't we ever forget that day at 12 Oaks? Did you think I could ever forget it? Have you forgotten it? Can you honestly say you don't love me? No, I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? I'm not cornered. And you'll never corner me, Rhett Butler, or frighten me. You've lived in dirt so long you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. Good night. It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. A love affair you'll remember as long as you live, filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history. A produção ganhou um impressionante número de 10 prêmios na cerimônia do Oscar, realizada em 29 de fevereiro de 1940, incluindo o de melhor filme e também o primeiro Oscar dado a uma atriz afro-americana, Hattie McDaniel. Por esse desempenho, Vivian ganhou o Oscar de melhor atriz, sendo a primeira atriz britânica a receber um prêmio da Academia.
Os principais trânsitos do Oscar são Urano em trânsito no ascendente, trígono Júpiter natal, causando uma reviravolta positiva em seu projeto de vida. Júpiter em trânsito sextil Lua natal, proporcionando-lhe uma enorme popularidade. Sol em trânsito, trígono Sol natal e sextil Júpiter natal, ativando o sextil do mapa natal entre Sol e Júpiter e fazendo com que ela vivenciasse um dia mágico em sua vida, de grande satisfação e alegria. Depois do grande sucesso de E o Vento Levou, Vivian protagonizou o filme Waterloo Bridge, de 1940, feito pela MGM, dirigido por Melvin Leroy, baseado na peça homônima de Robert E. Sherwood. Durante essa filmagem, Vivian e Lawrence souberam que seus respectivos divórcios tinham saído, porém, o ex-marido da atriz ficou com a guarda da filha, Suzanne. Com isto, ela e Lawrence finalmente casaram-se numa cerimônia íntima em Santa Bárbara, no dia 31 de agosto de 1940. Os principais trânsitos do dia do casamento são conjunção de Saturno e Júpiter em trânsito no ascendente, reestruturando positivamente seus projetos de vida. Conjunção de Saturno e Júpiter em trânsito no ascendente, trígono Júpiter natal, resultando em uma reavaliação benéfica de sua filosofia de vida. Plutão em trânsito oposição ao Urano natal, transformando suas bases familiares e, consequentemente, sua imagem pública. Em 1941, o casal Vivian e Lawrence atuou em That Hamilton Woman, dirigido por Alexander Korda, sobre o romance proibido entre o almirante Nelson e Lady Emma Hamilton, esposa do embaixador britânico em Nápoles, o filme preferido do primeiro-ministro Winston Churchill. Depois de atuar em uma montagem da peça The Doctor's Dilemma, 1942, em Londres, Vivian fez uma turnê pelo norte da África para animar as tropas na Segunda Guerra. Neste mesmo ano, ela e Olivier montaram em Londres a peça The Skin of Your Teeth, de autoria de Thornton Wilder, dirigida por Olivier e estrelada por Vivian. A peça fez grande sucesso, mas 3 meses depois da estreia, Lee recebeu um diagnóstico de tuberculose, sendo obrigada a parar o trabalho e ficar convalescente por 8 meses. A saúde de Lee, sempre frágil, continuou ruim nos anos seguintes. Em 1945, ela atuou no filme César and Cleopatra, dirigido por Gabriel Pascal, uma adaptação feita por George Bernard Shaw de sua própria peça, escrita em 1898, no qual ela interpreta Cleópatra. Durante as filmagens, Vivian Lee tropeçou e abortou o fruto da gravidez que ela tanto esperava de seu marido Laurence Olivier. Este incidente precipitou um colapso emocional na atriz e interrompeu a produção por 5 semanas. Em 1947, Laurence Olivier foi sagrado Cavaleiro do Império Britânico e o casal passou a ser chamado de Sir and Lady Olivier. Eles tornam-se o casal mais popular da Grã-Bretanha, depois dos Windsors. Em 1948, ela atuou em Anna Karenina, dirigida por Julien Duvivier, baseado no romance homônimo de Leon Tolstói, no qual ela interpreta o papel principal. Em 1949, Vivian obteve o papel que só ficaria atrás de Scarlett, o de Blanche Dubois, na peça teatral londrina A Streetcar Named Desire, de Tennessee Williams. A peça foi dirigida por Laurence Olivier
e Vivian Leigh recebeu muitos elogios pelo seu desempenho no papel da bela, frágil e desequilibrada solista. Quando, em 1951, a Warner anunciou a versão filmada desta peça, pensou-se em Olivia de Havilland para o papel principal, com quem Vivian havia contracenado em E o Vento Levou. Olivia, porém, viu-se impossibilitada de fazer seu retorno ao cinema em função de uma recente maternidade. A busca por uma atriz que pudesse atrair uma boa bilheteria apontou para Vivian, que estrelara a versão inglesa da peça nos palcos londrinos. Ela foi contratada para o filme e recebeu $100 mil, tornando-se a atriz inglesa com o melhor salário da época. Vivian e Lawrence não iam a Hollywood havia quase 10 anos, e a chegada deles no outono de 1950 causou grande repercussão. Ele também ia fazer um filme lá, Carrie, de William Wyler, que já o dirigirá antes em Wuthering Heights. O filme A Streetcar Named Desire, de 1951, dirigido por Elia Kazan, no qual ela contracenou com o novato Marlon Brando, venceu em 4 categorias das 12 que foi indicada para o Oscar. Vivian teve um desempenho magnífico e, por isso, foi recompensada com seu segundo Oscar de melhor atriz. Vamos assistir uma cena do filme envolvendo Vivian Leigh e Marlon Brando. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister. Yes. Oh, hi. Yeah, where's the little woman? In the bathroom. Oh. Well, where you from, Blanche? I live in Oriel. Oriel. Oriel, huh? Oh, yeah, that's right, Oriel. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Well, there's some people that rarely touch it, but it touches them often. Hey, you mind if I make myself comfortable? My shirt is sticking. Please do. Be comfortable. That's my motto wherever I come from. It's mine, too. It's hard to stay looking fresh in hot weather when I haven't washed or eaten powdered. Here you are. Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing, get you cold. Especially when you've been exercising hard like bowling is. Well, you're the teacher, aren't you? Yes. What do you teach? English? Well, I never was very good English student. How long are you here for? Well, I don't know yet. You gonna shack up here? I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me out. Well, take it easy. Oh, those cats. Hey, Stella! What'd you do, fall asleep in there? Huh? Well, I guess I'm going to strike you as being the unrefined type, huh? You know, Stella spoke a good deal about you. She said you were married once, weren't you? Yes. Well, I was quite young. What happened? The boy died. I'm afraid I'm going to be sick. Seu triunfo, no entanto, teve um preço alto. Ela diria depois: Blanche Dubois
é uma mulher da qual tudo foi arrancado. Uma figura trágica e eu a entendo, mas interpretá-la me fez mergulhar na loucura. Os principais trânsitos do Oscar, cuja cerimônia aconteceu em 20 de março de 1952, são Saturno em trânsito, trígono Saturno natal, trazendo resultados benéficos oriundos de seu trabalho para seus valores pessoais. Plutão em trânsito, sextil Vênus natal, proporcionando poder e magnetismo em seu desempenho artístico. Urano em trânsito, trígono Sol natal, acarretando surpresas positivas que aumentaram seu brilho pessoal. No ano anterior, Vivien Leigh e Laurence Olivier trabalharam nas peças César e Cleópatra e Antônio e Cleópatra, em noites alternadas, para o Festival da Grã-Bretanha de 1951. Naquela época, a vida de Vivien estava mudando. Ela, além de sofrer de tuberculose, foi diagnosticada como maníaco-depressiva, mas, na realidade, sofria de transtorno bipolar, enfermidade ainda não identificada na época. Contudo, o público a amava. Como o ritmo de trabalho era excessivo, a atriz começou a cair em longos períodos de depressão. Eventualmente, Vivien precisava de terapia de choque para controlar sua depressão. Às vezes, ela subia no palco poucas horas após o tratamento, sem perder o ritmo de sua apresentação. De fato, ela teve que se afastar do trabalho durante boa parte de 1952. Sua volta ao trabalho no filme Elephant Walk, de 1953, só piorou as coisas. Vivien teve um colapso no set de filmagem e precisou ser substituída por Elizabeth Taylor. Em 1955, ela atuou em The Deep Blue Sea, dirigido por Anatole Litvak, uma adaptação da peça teatral homônima de autoria de Terence Rattigan, no qual ela interpreta Hester Collier. Em 1960, os boatos sobre o agravamento na situação do casamento de Vivien Leigh e Laurence Olivier se confirmaram quando ele a abandonou para ficar com a comediante Joan Plowright, 22 anos mais nova do que ele. Vivien pediu o divórcio por adultério, que foi concedido em 2 de dezembro de 1960. Depois disso, ela nunca mais se casou, mas iniciou uma relação afetiva com o ator Jack Merivale. Em 1961, ela atuou em The Roman Spring of Mrs. Stone, dirigido por José Quintero, baseado em romance homônimo de Tennessee Williams, no qual ela interpreta Karen Stone, uma atriz com aproximadamente 50 anos, cuja carreira está por um fio. O ano era 1962 e Vivien chegou a São Paulo com a companhia de teatro Old Vic. A trupe de teatro fazia apresentações em vários lugares do mundo e, após uma passagem por Montevidéu e Buenos Aires, desembarcou em São Paulo no dia 7 de maio para depois seguir para o Rio de Janeiro. Em 1963, Vivien ganhou um prêmio Tony por seu desempenho na comédia musical Tovarich. Em 1965, ela voltou a Hollywood para viver outra sulista no filme Ship of Fools, dirigido por Stanley Kramer, baseado no livro homônimo de Catherine Anne Porter, no qual ela interpreta Mary Treadwell. Vivien Leigh ensaiava a Delicate Balance de Edward Albee em Londres quando teve uma recaída causada pela tuberculose que a atormentou durante décadas. Em 8 de julho de 1967, Vivien Leigh foi encontrada morta em seu apartamento em Londres por Jack Merivale.
Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas no lago de sua propriedade em Tickeridge Mills, East Sussex, na Inglaterra. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos capítulos. A próxima atriz a ser analisada será Hedy Lamarr, uma atriz austríaca radicada nos Estados Unidos, considerada a mais bela de todos os tempos e também inventora, a precursora do Wi-Fi.